Se você está fazendo essas leituras devocionais, é o livro do mês, eu quero convidar você a dar uma olhadinha na devocional sobre crucificação. E esse é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre crucificação. O que aconteceu, o que significa e como eu respondo a essa situação. Se você ainda não comprou esse livro, compre lá, está com preço promocional. É um livro abençoado, eu tenho lido pessoalmente, Ed também tem lido. Nós temos sido muito abençoados com a leitura dessas devocionais, preparando o nosso coração para a comemoração da Páscoa. Para a Páscoa ser mais do que chocolate e coelhinho, né? E mesa farta. A gente quer que seja um tempo de reflexão, um tempo de busca e um tempo de celebração. O tema da mensagem é a crucificação. Eu queria mostrar 2 slides para nós reagirmos a eles. O primeiro slide mostra Jesus na crucificação. E o segundo slide vai mostrar o apóstolo João, mulheres que ficaram ali. Enquanto todos os outros discípulos foram embora, eles permaneceram. Você pode imaginar qual foi o sentimento de João e as mulheres quando eles estavam ali olhando Jesus pendurado no madeiro, com 2 ladrões ao seu lado, o sentimento de que acabou tudo, é o fim. E tudo que nós sonhamos e tudo que nós imaginamos que aconteceria. O salmista, no Salmo 56, ele nos diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Quando eu penso na crucificação, eu não posso deixar de pensar no alto preço que foi pago para que eu e você recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Como você se sentiu quando perdeu alguém que você ama? Esse era o sentimento de Maria, mãe de Jesus, daquelas mulheres, do apóstolo João, vendo alguém que eles amavam profundamente, que estava morrendo. E pior, ele estava morrendo de uma forma amaldiçoada. É o que nós lemos lá em Deuteronômio 21, de 22 a 23. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Eles tinham isso na mente deles, enquanto eles olhavam Jesus sendo crucificado. Por conhecerem a palavra de Deus, a lei do Senhor, eles diziam: isso é incoerente com o que nós vivemos, com o que nós cremos. Como conciliar isso? Momento de luto e de dor é um momento em que nós temos muita luta para conciliar expectativas e realidade, conciliar paradigmas que nós temos e com o que aconteceu. A dor da separação é muito grande. Os evangelistas relatam isso, os 4 evangelistas relatam a crucificação de Jesus. Nos 23 livros do Novo Testamento, a lei dos evangelhos, nós encontramos referências à crucificação de Cristo. O interessante é que você não tem um corpo para exumar e dizer de fato foi crucificado. Mas você tem relatos históricos não apenas dos evangelistas, não apenas dos apóstolos, você tem relatos históricos de historiadores judeus daquela época que falaram da crucificação como sendo uma pena imposta, e falaram de Jesus sendo crucificado. E temos historiadores que não são judeus, que também relatam. Você vai encontrar essas referências ao longo da história, o que nos ajuda a entender que, de fato, aconteceu aquela crucificação. Eu queria que nós passássemos esse tempo aqui hoje da mensagem, pensando, olhando para a crucificação sobre alguns prismas. E o primeiro deles é falando sobre Jesus e o sofrimento físico que ele passou. Eu queria destacar, primeiramente, os açoites que ele recebeu. Ninguém tem um relato confirmando se ele foi açoitado só 39 vezes, como era a pena normal, ou se fizeram mais do que isso, porque ele foi severamente açoitado.
João 1:3 nos diz, então Pilatos mandou açoitar Jesus. E ele não foi açoitado com um chicote comum, como normalmente vem na nossa mente. Ele foi açoitado com um azorrague. Era um instrumento de tortura, composto por 8 tiras de couro, que em cada ponta possuía um instrumento perfuro-cortante, ou seja, um pedaço de osso de carneiro ou uma bolinha de aço áspera. O objetivo era dilacerar a carne. Quando a chicotada vinha sobre as costas daquele que estava sendo torturado, o objetivo é que ao puxar o chicote, aquele pedaço de osso que penetrara na carne, rasgasse a carne. E Jesus recebeu esses açoites para cumprir o propósito que Deus te entregue a Ele. E nesse processo, a perda de sangue tinha uma influência muito grande no quanto tempo a pessoa duraria viva quando estivesse pregada na cruz. 1 Pedro 2:24, nós vemos um relato, o apóstolo Pedro, falando sobre isso, ele diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Se esse texto não está sublinhado na sua Bíblia, sublinhe. No seu celular, se ele não tem um destaque, coloque um destaque. Por suas feridas, vocês foram curados. Você consegue dizer, por suas feridas, eu fui curado? Vamos dizer juntos? Por suas feridas, eu fui curado. Mais uma vez. Por suas feridas, eu fui curado. Além de ter sido açoitado, ele ainda teve que carregar a barra horizontal da cruz até o Monte Calvário. Mais ou menos 34 a 57 quilos. Esse era o peso comum daquele pedaço, daquele tronco que era colocado na horizontal da cruz. Pergunta a pessoa do lado aí, você aguentava 37 quilos? Carregar pelo caminho do Calvário? Depois de ser açoitado, ele carrega aquela parte horizontal da cruz até o Monte Calvário. Mateus 27:31 nos diz, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Jesus já estava tão cansado por não tomar água, por sofrer, pela perda de sangue, que ele tinha dificuldade de carregar aquela barra horizontal da cruz, e eles pegam esse homem que passava por ali e fazem com que ele ajude Jesus a levar. Se você já foi lá em Israel, você já caminhou pelo caminho que Jesus fez. E é uma caminhada muito emocionante. Você ir passando por aquelas várias paradas, tendo um tempo de reflexão, de oração e tentando imaginar que naquele lugar, naquelas pedras, se não foi nessa aqui que Jesus pisou, foi nessa aqui que ele pisou. E se não foi nessa nem naquela, foi nessa aqui que ele pisou, mas foi aqui nessa via. Foi aqui nesse caminho. Talvez você tenha visto filmes que relatam a Via Dolorosa. Ah, meus queridos, além de ser açoitado, além de sofrer carregando aquilo diante de todos, nós temos então a crucificação, com cravos nas mãos e nos pés. João 19:16-17 nos diz, finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Se você está na IBB há muitos anos atrás, num período de Páscoa, quando você entrava no salão, você recebia um prego.
E durante aquela mensagem, várias vezes eu pedi para as pessoas pegarem o prego e apertarem em contramão. E eu disse: você está sentindo um pouquinho de dor, de desconforto. Você não teve um cravo atravessando a sua mão e seus pés. Alguns historiadores, eles dizem que Jesus não foi crucificado porque na época não crucificavam furando as mãos, porque não existe estrutura óssea aqui para sustentar o peso do corpo. A crucificação acontece no pulso, porque aí sim tem uma estrutura óssea que facilita o sustentar o corpo ali na cruz. E além de prendê-lo pelas mãos, eles cravaram seus pés. E existia uma pequena madeira de sustentação, que na realidade era um instrumento de tortura. Toda vez que você tentava se firmar ali, a dor era excruciante nos pés, e quando você parava de se sustentar ali, os pulmões não conseguiam absorver o ar. O Cristo, Jesus, passou por todo esse sofrimento físico e ainda mais, ele foi perfurado do lado. E tudo isso por amar a mim e a você. Quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando essa realidade de um alto preço que foi pago para que eu e você pudéssemos encontrar o perdão de Deus. Quando você pensa na Páscoa, você pensa no alto preço que foi pago para que você pudesse viver perdoado e com a certeza de vida e vida eterna? Mas sabe, o sofrimento de Jesus não foi apenas físico. O Deus encarnado que se fez carne e habitou entre nós, sofreu fisicamente como eu e você, como homem, como mulher. Mas ele sofreu também tremendamente na área emocional. Sim, ele caminhou durante anos com aqueles discípulos, ele os treinou, ele passou para eles o conhecimento que ele tinha de Deus, eles se tornaram a sua família, e ele é surpreendido por um beijo de traição. Judas o vendeu por algumas moedas. Mateus 26 descreve isso, dizendo: o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Traído por um dos seus discípulos. Mas isso não foi apenas o que aconteceu. Nós vamos encontrar Pedro, líder da igreja cristã no primeiro século, que o nega 3 vezes. Lembra do incidente? Lá em Lucas 22, 60, 62, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Quando o indagaram: você é um deles, não é? Você é nazareno. Enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu não queria encontrar esse olhar de Jesus. Na hora que Pedro nega a 3ª vez, o galo canta, o Senhor sabia o que estava acontecendo, e ele olha para Pedro, que estava ali próximo de onde ele estava sendo julgado. E naquele olhar, Pedro se arrepende do que ele havia feito, negando ao Senhor, e sai chorando amargamente. Você vê 2 situações de traição e 2 reações diferentes. Judas, ele não se arrependeu, Pedro se arrependeu do que havia feito. Judas, ele lamentou o que ele tinha feito e veio a suicidar-se, tamanho desespero da sua alma. Pedro reconheceu o seu erro, pediu perdão, e ele é restaurado pelo Senhor, quando o Senhor o encontra na beira da praia e diz: tu me amas? E ele: claro que eu amo o Senhor. É lindo pensarmos que não basta lamentar o mal feito, é necessário arrepender-se dos pecados. A palavra nos diz que sem arrependimento
não há perdão de pecados. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Você já se arrependeu dos seus pecados ou você só anda lamentando as confusões da família por causa do seu comportamento, as confusões do trabalho por causa do seu comportamento? A vida tem consequências e nós colhemos as escolhas que fazemos. Aquele adolescente que não estuda para a prova, adivinha o que ele vai colher lá no boletim dele? Uma nota colorida. Não é assim, vermelha. É simples assim. Se você decidir hoje à tarde sair e gastar no shopping comprando tudo o que você quiser, adivinha o que vai acontecer no final do mês? Quando chegar aquela conta do cartão de crédito, a sua conta bancária vai chorar. E você também. Na vida, as nossas ações têm consequências. É por isso que era necessário Jesus vir, morrer e ressuscitar. Porque só assim nós poderíamos ser perdoados dos nossos pecados e encontrar vida e vida eterna. É impossível experimentar o perdão de Deus sem arrependimento. Arrependimento, eu estou caminhando nessa direção e eu me arrependo de estar indo para lá. O que eu faço? Eu começo a ir em outra direção. A direção que Deus tem para mim. Você já fez isso? Isso é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que Ele morreu naquela cruz, não foi pela humanidade, foi por você. E quando você se arrepende e confessa a Jesus, você experimenta o perdão de Deus. A humilhação que Jesus sofreu também foi um sofrimento emocional tremendo. Xingamento dos guardas, a nudez ao ser crucificado. Aquele paninho na frente da genitália de Jesus foi a Igreja Católica que colocou. Ele foi crucificado nu, porque era assim que as pessoas eram crucificadas. Você consegue se imaginar exposta assim, na esquina da cidade, com todos passando? Tremenda humilhação. Não apenas com os xingamentos, não apenas com a nudez, mas as calúnias no julgamento que fizeram contra ele. Você já foi caluniado por alguém que disse que você tinha feito algo que você não fez? Era isso que eles faziam com Jesus. Mateus 27 a 30 nos diz: salve o rei dos judeus, eles zombavam do Senhor. Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara que haviam colocado na sua mão como cetro, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas e então o levaram para crucificá-lo. Mas sabe, existe um outro sofrimento que, lendo os evangelhos, você observa. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Ele não foi apenas traído, mas eles não conseguiram caminhar com ele num dos momentos mais difíceis que ele viveu. Lembra da história lá do Getsêmani? Em que Jesus vai até o jardim do Getsêmani com seus discípulos mais queridos, e ele diz: fiquem aqui orando enquanto eu vou ali orar. E a oração de Jesus foi muito simples: Pai, se possível, eu sei o sofrimento que vem, eu sei o que eu vou passar, mas Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ser discípulo de Jesus é tomar decisões como essa. Não dá para se imaginar um cristianismo fácil, um cristianismo leve. Cristianismo demanda compromisso e compromisso demanda renúncia. Ninguém segue a Cristo fazendo só a sua vontade. Jesus ali, ele diz: olha, eu sei o sofrimento que vem, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Meu desejo, como seu pastor, é que você faça a mesma oração. Deus, eu sei o que eu quero, mas é isso que o Senhor quer? Se não é isso, seja feita a tua vontade. Amém? Sabe, quando Jesus volta da terceira vez orando, ele diz: vocês estão dormindo, Simão? E ele diz a Pedro: você está dormindo? Você não pôde vigiar comigo nem uma hora, nem um pouco. Se você já se sentiu desamparado em algum momento da vida, você consegue identificar um pouco do sentimento de Jesus nessa hora. Eu contava com eles.
Eles caminharam comigo, dormimos juntos na mesma tenda, caminhamos e fizemos refeições juntas. Eles sabem da agonia de alma que eu passo e não conseguem me acompanhar nesse momento. Você conhece alguém enlutado? Por favor, não os abandone. Você conhece alguém que descobriu que tem câncer? Por favor, não abandone essa pessoa, mas de uma forma especial, procure estar mais perto dessa pessoa, para que no meio da dor, no vale da sombra da morte, no vale do Baca, da dor e sofrimento, que eles possam olhar para você como um sopro de esperança, de alento, no meio dessa situação. Sabe, é impressionante quando nós pensamos no sofrimento físico de Jesus, no sofrimento emocional de Jesus, tudo por mim, por você. Mas nós não podemos nos esquecer do sofrimento espiritual que Jesus viveu. Sim, porque Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Vou ler de novo. Deus tornou pecado por mim e por você, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante porque quantos aqui trouxeram um cordeirinho ou uma pomba para sacrificar hoje no culto? Ninguém? Porque para um judeu, ir ao templo adorar sem levar uma oferta e sem levar um animal não fazia sentido. Vocês sabem por quê que os judeus ainda não reconstruíram o templo no Monte Sagrado? Tem duas razões. A primeira é porque no lugar do templo tem uma mesquita, a mesquita mais importante, uma das mesquitas mais importantes dos muçulmanos. Mas você conhecendo o judeu, isso é um problema, mas não é um problema radical, porque é só destruir a mesquita e construir o templo. Você sabia que o templo já está pronto, guardado? Sim, porque a construção do templo foi o primeiro pré-moldado que nós tivemos, pré-fabricado. Deus disse que não podia ter trabalho no lugar do templo. O que eles fizeram? Eles trouxeram todas as pedras cortadas, preparadas e só encaixaram. É por isso que o templo já está pronto fora. Por que eles ainda não construíram? Existe um problema imenso. Como justificar para o mundo de hoje a matança de animais que vai acontecer diariamente no templo? Não tem como. Milhares de bois, milhares de ovelhas, pombas. Não tem como justificar isso para o mundo atual. Você já imaginou se cada família aqui tivesse trazido um animal, a sangueira que ia ter aqui? Sabe por que nós não precisamos sacrificar animais para adorar a Deus? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi oferecido na cruz do Calvário. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro enviado por Deus. E é por isso que não precisa mais ter sacrifícios de animais. Quando você se arrepende dos seus pecados e diz: Jesus, você é o Cordeiro de Deus, você está confessando Jesus como Senhor e Salvador e entregando sua vida para Ele. Mas a dor maior espiritual que Jesus viveu aconteceu ali quando Ele já estava crucificado por várias horas. Marcos 15, 33, 34 descreve esse momento dizendo: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em toda a eternidade, esse foi o único momento em que o Pai e o Filho
não estavam em comunhão perfeita. Uau! E por sua causa, por minha causa. Porque ele se fez pecado e a santidade de Deus não convive com o pecado. Houve terremoto, escuridão do meio-dia às 3 da tarde, mortos ressuscitaram, a ponto de alguém que assistia, que estava ali, um dos soldados, fazer a afirmação que o evangelista registra: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Como nós precisamos usar esse período de Páscoa para ajudar nossos amigos, parentes, a compreenderem o alto preço que foi pago, para que nós tenhamos vida e vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Qual é a sua resposta para todo esse sofrimento de Jesus? 1 Coríntios 6, 20 nos diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo, em Gálatas 2,20, diz: fui crucificado com Cristo. Você já foi? O aceitar Jesus é quando eu abro mão das minhas prerrogativas, direitos, e eu digo: agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você está disposto a deixar Jesus viver em você, através de você, pela fé? Você confessa hoje a Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu queria convidar você a pegar o papel que você recebeu na entrada, pegar uma caneta que está nas costas da cadeira aí, e eu queria que você reagisse a essa frase que está aqui. A minha resposta ao sacrifício de Jesus na cruz é... Qual é a sua resposta ao sacrifício de Jesus na cruz? Esse é o momento de, enquanto você ouve a música, deixe o Espírito de Deus ministrar ao seu coração, dizendo: qual é a sua resposta? Escreva uma frase, 2. A minha resposta ao sacrifício de Jesus na cruz é... Escreva aí nesse papel. Coloque qual é a sua resposta ao sacrifício de Jesus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre ti já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada vai me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada vai me separar. Nada vai me separar desse amor. Eu queria projetar na tela uma oração. Vai ser uma oração de compromisso, de entrega sua. Você pode ler para ver se ela expressa o que está no seu coração. A continuação, próximo. Vamos todos ficar de pé? Vamos ler juntos? Se você concorda que essa é a sua oração de entrega, vamos ler juntos. O slide anterior, por favor.
Senhor meu Deus, porque eu sei que foi pago um alto preço para a minha salvação. Eu decido morrer para os meus direitos e vontades. Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pela fé, eu viverei com o compromisso de expressar com minhas atitudes, minhas intenções e minhas ações a vontade e a vida de Cristo ressurreto, porque a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Ministério de Decoração da nossa igreja fez uma cruz muito linda. E eu queria convidar você que está tomando uma decisão hoje de seguir a Cristo de uma forma diferente, com mais profundidade, com mais dedicação, que preencheu nesse papel como você reage ao alto preço pago pela sua salvação. Eu quero convidar você a sair do seu lugar enquanto nós cantamos e vir até ali e depositar nos cestos que estão aos pés da cruz. E você vai depositar esse seu compromisso aos pés da cruz, como a sua oração final nesse culto. Você pode sair do seu lugar e vir aqui e colocar esse papel. Construí diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Ó Deus, me sondas, conheces-me. Mesmo quando falho, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar.
morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Você pode fechar seus olhos? Deus amado, nós nos consagramos ao Senhor. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus na nossa vida. Nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus no nosso lugar. Ó Deus, nós tornamos nossas as palavras do apóstolo Paulo. É verdade que o amor de Cristo nos constrange. Nós nos sentimos constrangidos por tamanho amor. Ó Pai amado, a palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E nos amou com amor eterno e nos atraiu para si. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós levamos esses papéis que simbolizam uma entrega muito mais existencial, uma entrega muito mais profunda e significativa, que é a entrega da nossa vida. Quando nós reafirmamos a entrega que fizemos há décadas atrás e dizemos, continuamos nos entregando, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, quando fazemos isso, nós fazemos por gratidão. Nós fazemos porque fomos alcançados pelo Teu perdão, pela Tua graça maravilhosa. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, porque nós o fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.